Seja bem-vindo ao evento O Custo da Não Segurança. Neste evento, Eduardo Milanelli, CEO da FAP Online, Fernando Xavier, consultor em Saúde e Segurança do Trabalho, e Daniela Burtmann, Head de Medicina Ocupacional e Saúde da Bayer, compartilham suas percepções sobre os custos e consequências da falta de segurança. Boa tarde a todos. Eu sou Eduardo Milanelli, CEO da FAP Online, mais uma empresa do grupo LG Lugar de Gente. Eu estou muito feliz hoje aqui nesse webinar com duas pessoas que eu admiro muito. Fernando Xavier, um especialista em governança de saúde e segurança, em vários projetos aí de primeiro mundo, classe mundial, também conselheiro de algumas empresas, faz coaching com altos executivos para formação de cultura e governança em grandes organizações. Então, muito obrigado, Fernando, por estar aqui com a gente. Doutora Dani Bortmann, né, a médica do trabalho mais admirada do país, com certeza super famosa, adoro estar com ela, ela é super descontraída. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, porque a gente vai falar hoje do custo da não segurança num mês que é muito especial para a gente, que fala sobre prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. E você aqui hoje é um mega orgulho para mim, Dani, até me arrepia de falar, porque eu sou um grande admirador teu, por tudo que você já fez, pelo protagonismo que você tem da sua própria carreira, de tudo que você construiu de governança nas empresas onde você passou e os resultados. Então, estou com duas pessoas aqui maravilhosas e eu quero explorar muito vocês hoje, porque as pessoas que estão nos ouvindo, ou agora ou depois, que vão ouvir nas publicações que vamos fazer desse nosso bate-papo, com certeza vai colher um conteúdo muito rico. Obrigado. E aí eu chamo aí vocês aí para se apresentar, Fernando, fica à vontade. Ou doutora Dani primeiro, vocês que... Por favor, a doutora Dani. Obrigada, Eduardo. Oi, pessoal, obrigada por estarem aqui com a gente. Eu sou Daniela, eu sou médica do trabalho de formação, estou como Head de Medicina Ocupacional e Saúde para a Bayer do Brasil, também represento a empresa na área de saúde e segurança, nas questões de bem-estar para a América Latina, represento a Bayer Brasil e a América Latina no time global de saúde e segurança. Sou usuária do FAP Online aqui na Bayer atualmente. E, enfim, prazer estar aqui com duas figuras também que têm muito a contribuir e vou aprender muito essa tarde. Legal. Olha, obrigado. Fernando, também. 3 décadas de experiência, vai lá. 3 Conta pra décadas, gente aí um pouquinho de pouco você. mais, né? Bom, prazer imenso estar aqui. Para mim é uma honra, né? Uma grata satisfação estar com essas duas personalidades. Eu chamo de personalidades porque não só os dois, né? E eu queria já agradecer aqui todos que estão aqui. Tem muitos amigos nossos aqui que trilharam esse grande desafio, né? Esse nosso grande desafio que é na área de saúde e segurança. Então, tem muita gente aqui que eu quero dividir imensamente aqui o meu agradecimento por essa oportunidade. E falar um pouquinho de mim, né? Muitos aqui ainda não me conhecem. Meu nome é Fernando Xavier, eu sou engenheiro mecânico de formação, fiz uma pós em saúde e segurança do trabalho, depois uma segunda pós em meio ambiente, e nos últimos, vamos dizer aí, o Eduardo, a gente fica revelando as idades, né? Mas últimos 30 anos, né? Mais especificamente nos últimos 15, 20 anos, eu venho trabalhando fortemente com aconselhamento e mentoria para executivos, né, presidentes, vice-presidentes, diretores de grandes empresas, e é uma honra, é um prazer, porque a gente começa a ver todo o processo de transformação cultural que vai para a empresa, mas nasce no ser humano, nasce no capital humano, né? Então, acho que essa é uma grande mudança, ela vem de dentro para fora. A gente vai falar muito sobre isso, então, obrigado, uma grata satisfação, estou muito feliz por essa oportunidade. Vamos em frente. Legal. Bom, então já vou pegar gancho no que você trouxe aí de experiência, de expectativa. A gente acabou fazendo um evento juntos, nós viajamos aí, eu e o Fernando, aí há um pouquinho mais de um mês, para uma série de empresas em Belo Horizonte, conversamos com vários executivos, presidentes, vice-presidentes de empresas grandes, médias, né? Então, assim, pequenas. Foi
Foi um trabalho bem intenso, foi bem bacana, e o objetivo nosso foi ouvir. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai trazer para vocês hoje aqui. Acho que ouvir o cliente é muito importante, ouvir o mercado, saber onde nós estamos e para onde vamos com relação a não só o custo da não segurança, mas a governança de saúde e segurança, os princípios do ESG. Eu acho que como é que a gente conecta tudo isso nesse novo mundo. E aí, Fernando, me conta um pouco, né? Como é que hoje, né? Pensando no hoje, né? Porque eu acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, o que importa é o hoje, é daqui para frente. Claro que é importante conhecer a história, mas para a gente só otimizar tempo. Como que você enxerga hoje a cultura de saúde e segurança dentro das empresas, né? E frente também, como é que você enxerga esses modelos de governança naquilo que você constata no seu dia a dia? Até porque é muito especial conversar com você, porque muitas vezes eu vou conversar com pessoas de saúde e segurança e normalmente eles conversam só com pessoas de saúde e segurança e no máximo com o head de RH. É difícil eles se conectarem com o CEO, o CFO. E eu sei que nesse tenor que a gente fez junto aí, foi um negócio muito bacana, porque a gente conversou aí com mais de 15 pessoas que estão nesse nível hierárquico e foram conversas, jantares, almoço muito especial. Então, conta um pouco para mim com a tua visão hoje sobre a cultura de saúde e segurança nas organizações ou no país de um modo geral, como você preferir. Legal, vamos lá. Então, boa tarde a todos novamente. Bom, antes de eu começar, né, eu queria dizer que eu não tenho a mínima pretensão aqui de ser o dono da verdade ou de falar alguma coisa que talvez não seja, que as pessoas talvez não compactuem com o que eu vou dizer. Mas eu queria dizer também que é o seguinte, muito do que eu vou falar aqui foi construído com muita gente que está aqui nessa sala hoje, né, e fruto de esforço e conhecimento de muita gente. Então, é ao longo da nossa vivência, da nossa experiência passada, né? Como eu vejo hoje nessa questão, como é que eu enxergo hoje a cultura de saúde e segurança nas empresas? O que eu tenho percebido, né, Eduardo e doutora, né, é que isso tem aumentado, essa cultura ela tem se fortalecido ao longo dos tempos na empresa. Claro que não na velocidade com que a gente gostaria, né? Mas como o Eduardo comentou, né, eu tenho navegado muito hoje, e é uma tendência, eu posso dizer para vocês que é uma tendência, né? Eu tenho navegado muito hoje em planos de desenvolvimento, né, programas de desenvolvimento individual e profissional de executivos, né? Eu estou falando de presidentes, donos de empresas, vice-presidentes, diretores. E eu tenho visto um interesse gigante no capital humano, né? Então, essas pessoas estão mudando seus hábitos, eles estão conduzindo reuniões, estão se interessando por isso, estão fazendo visitas a campo, e aí nós vamos falar muito sobre isso, porque a aproximação da liderança à operação é algo fundamental, né? Então, eu percebo que isso tem mudado sobremaneira nas empresas, tá? Mas quando a gente está falando de cultura, na verdade, né? Quando a gente está falando de cultura, é importante eu reforçar o seguinte, né? A cultura, na verdade, de uma empresa é a maneira como ela age. E tem muitas coisas que dentro dessa empresa acabam se cristalizando ao longo dos anos, né? A empresa acaba cristalizando um modelo, né? Um modelo de trabalho, né? Que a gente não entende muitas vezes, que ela acha que talvez esteja no caminho certo. Outro ponto muito cristalizado, e é uma pesquisa, eu queria provocar essa reflexão em vocês, que é muito cristalizado hoje dentro das empresas, é a questão do poder de sensibilização, ou seja, não só isso, mas como o distanciamento hierárquico de uma empresa entre os seus profissionais. Olha o que acontece, uma pesquisa alguns anos atrás, feita pela IBM, eles, numa escala de 0 a 100, o Brasil atingiu 69, quase 70. O que significa dizer isso? Quanto mais elevado esse índice, quanto mais se aproxima do 100, maior é a dependência do subordinado ao chefe. Olha que interessante. E aí, quanto mais ele se torna dependente de um líder, né, mais ele se sente desigual, por natureza. Ele não é igual. Ele não é igual ao chefe, ele vê o chefe num outro nível. E aí, o que acontece? Se isso começa a acontecer, não existe o pertencimento. Ele não pertence a nada. E aí eu não consigo empoderar essa pessoa. E aí o que acontece? A responsabilidade da segurança ou vai ser da área de segurança ou vai ser de um líder. Nunca vai ser dele. Tá? Então, o segredo, na verdade, nesse processo como um todo, né, é a gente trabalhar no empoderamento. Eu vou fazer um ponto aqui, né? Fazer um ponto aqui. Eu queria escutar um pouquinho de vocês também, mas
perguntar se faz sentido o que eu estou falando, mas olha que interessante. A questão cultural, ela passa por um processo de um profissional no Brasil não se sentir em condições de tomar uma decisão pela própria vida dele. E aí, como é que eu vou exigir isso dele? Se ele entende que ele não tem autonomia nenhuma, se ele não faz parte de nada, ele não construiu nada, ele não pertence à construção do processo, ele simplesmente obedece. E aí ele se limita em termos de tomada de decisão. Então, acho que esse é um ponto importante. Excelente. Posso trazer duas reflexões do que você falou? Desculpa, Dani, eu vou pegar um gancho aqui. O que o Fernando falou tem muito a ver com uma matéria que eu vi há pouco tempo aí do Bill Anderson, que é o novo CEO aí da Global, da Bayer, que ele Legal. diz, numa entrevista, menos chefe, menos regras. Faz todo sentido o que nós estamos falando, que é uma mudança cultural e o profissional passa a ser protagonista da sua própria carreira. Achei fantástico, Fê. Foi fantástico. E aí, isso vai muito de encontro. Semana passada tivemos 3 agendas, e nessas 3 agendas eu falei com presidentes e vice-presidentes de algumas empresas. E aí eu quero trazer algumas reflexões. Conversando com um presidente de uma grande empresa de 33 mil funcionários, uma grande empresa, 33 mil funcionários, o primeiro executivo da empresa me trouxe a seguinte questão, que eu achei bárbaro. Ele falou assim, Eduardo, a gente quer aqui, tem uma área minha de SESM, de RH, tal, está me trazendo um conceito para a gente implementar a cultura de saúde e segurança, conexão dos princípios da ESG, enfim. E aí, cara, eu comecei a pensar por onde que eu devia começar e qual seria o meu papel. E aí ele trouxe para mim um ponto que aí fica uma reflexão. Mas uma reflexão que quando eu saí de lá, eu fiquei pensando horas sobre isso, de como nós estamos e onde nós temos que chegar. Ele falou assim, nunca na empresa alguém me trouxe o que um coach, né, Fernando, trouxe para mim, do tipo, você conhece o inventário de perigos e riscos da sua empresa? Ele falou para mim com essas palavras, talvez se eu perguntar para o responsável da minha área de segurança, talvez ele também não conheça. Palavras dele. Então, assim, isso é um ponto muito importante, porque quando a gente ouve o SESMIT, a gente ouve os profissionais de SESMIT e até mesmo de recursos humanos, né, dizer o seguinte, a gente precisa envolver a alta gestão da empresa. Só que para envolver a alta gestão, eu preciso ter conteúdo e dados para levar esse propósito para a alta gestão. Se eu não tenho, eu vou sair de lá com mais dúvidas do que respostas. Eu não vou ter as respostas, porque certamente se você levar para um CEO, né, uma situação dessa, peraí, como é que você se envolve, né, para formatar uma cultura mais aderente, né, aos mundos modernos, para ser uma coisa mais rápida, mais prática, mais protagonista? Você precisa ter dados. E você, para ter dados, é aquilo que a gente falou, os níveis precisam ser mais baixos. Precisam quebrar os níveis hierárquicos e as pessoas precisam entrar mais no operacional para saber de fato o que acontece dentro das organizações. Então, poxa, eu, né, como ali um responsável de saúde e segurança ou recursos humanos, preciso saber muito bem quais são os perigos e riscos aos quais a minha empresa, o meu negócio, a comunidade, o meu consumidor está envolvido, e aí eu acho muito interessante a gente conectar isso com o PGR. E muitas vezes eu ouço as pessoas falar, o PGR é igual ao PPRA. É uma mentira, você não entendeu, o PGR é um modelo de governança, né? E o que tem de igual ao PPRA, né, é que você tem sim que mapear os perigos e riscos, só que agora de uma forma muito mais ampla, porque pensando em todos os aspectos de acidente expandido, o risco na comunidade, né, políticas reversas, como é que em todo, você tem que pensar no todo, é muito mais complexo, né? Então assim, e a gente percebe que os profissionais ainda não conseguiram ver diferença nisso, né? E aí é um ponto muito importante do que você traz que eu também acho bastante pertinente, Fernando, e a gente ouviu muito. Eu estou cansado de ouvir falar em programas, em PPP, em PGR, em PCMSO, então, isso a plataforma precisa trazer, isso precisa ser digital, né? E as pessoas não querem sair desse mundo digital, porque elas não querem entrar nesse mundo digital, porque o outro mundo me tira da zona de conforto, porque o que de fato eu preciso são de dados para construir uma governança. E aí, Dani, eu vou pegar o gancho aqui e vou te perguntar uma coisa.
Me conta um pouco como é que foi a experiência de montar toda essa governança. Desculpa, mas eu acompanhei todo esse processo na Bayer de como vocês estavam para onde vocês foram. E eu tenho vocês como referência em mais uma empresa, que eu posso até falar, que é o Grupo Solar, Coca-Cola, não tenho dúvida, que foram as empresas que nos últimos anos cresceram demais em governança, cresceram demais em qualificação de dados, enfim. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência para a gente, Dani. Bom, primeiro eu tô com vocês dois. Acho que é cultura. Cultura dita muito onde a gente está e para onde a gente vai, né? É importante reforçar que a cultura não é um negócio que alguém vem e coloca aqui pra gente, ó, agora você vai seguir essa cultura, né? Ela leva tempo para ser construída, e aí é uma coisa que eu sempre falo, serve muito para a saúde, tanto para a segurança, que é a cultura, ela é construída ou tem a manutenção diária através da conduta de cada um de nós, né? Cada comportamento seu reflete a cultura da sua organização em algum grau e te torna responsável também pela manutenção dessa cultura. Então, toda vez que você desvaloriza a segurança, que você desvaloriza a saúde, você está construindo uma cultura de uma organização que valoriza menos essas questões. E a Bayer, ela tem um time, e quando eu cheguei já era assim, ela tem um time que valoriza muito a saúde, a gente tem programas globais robustos de saúde e segurança, né? É um valor para a Bayer, sem dúvidas nenhuma. E isso faz com que a gente tenha uma referência, né, uma régua muito alta para seguir. E aí, Fap Online sabe muito bem para cobrar dos prestadores e de todos os nossos parceiros, não só do Fap Online, né? Então, ou seja, já pude contar com políticas globais na estrutura que contribuem com a consolidação dessa cultura que valoriza a saúde e segurança, porque já tinha uma estrutura na Bayer, a gente tem profissionais muito sêniores de saúde e segurança na Bayer que contribuem com toda essa rede, a gente tenta contar aí através de muita cobrança, mas também de muita parceria com todos os nossos terceiros que compõem essa rede, né, para entregar no final do dia saúde e segurança, né? Não foi um trabalho fácil, então quando houve a unificação da Bayer com a Monsanto, a gente unificou o sistema e aí a gente precisou revisitar, né, todos os antigos grupos homogêneos de exposição para incluir tudo isso na ferramenta. Então, quando o Eduardo fala que as empresas querem ter todos os programas dentro do digital, é muito interessante porque é um paradoxo, né? Quando a gente tinha tudo no papel e fora do sistema, a gente, pelo menos eu, falo de falar por mim, nem estou respondendo pela empresa agora, mas tinha a impressão de que tudo era melhor do que era realmente, porque estava tudo no papel, o ASO estava engavetado, né? Só precisava ir um fiscal lá olhar para ver se estava tudo bem. Então, a gente não tinha tanta intimidade, não era só extrair um relatório para você ver todas as oportunidades de correção, né? Então, foi um desafio entender quais eram as nossas vulnerabilidades quando a gente viu tudo dentro do sistema, porque aí você viu que você começa a perceber que nem todas as políticas elas estão redondas assim, na hora que elas precisam ser automatizadas, né? Os processos, eles não estão consolidados, eles dependem do técnico de segurança, eles dependem do engenheiro, dependem daquele médico, depende daquela enfermeira boa, e não pode ser assim, né? No sistema, não, o sistema é o computador que roda o processo, né? Então, a gente percebe que foi uma oportunidade de melhoria dos processos, eles aconteceram, uma boa plataforma é fundamental para a gente poder fazer gestão de todos esses processos. O mundo está muito dinâmico, está mudando muito, a gente não consegue evoluir se a gente não tiver acesso fácil a dados fidedignos que nos possibilitem a tomar as melhores decisões, né? Principalmente falando em saúde, né? Eu não acredito em programas, campanhas de saúde de forma isolada, né?
Até porque ele falava isso numa reunião anterior agora. Eu não posso me basear, não posso fazer governança, Edu, baseada nos dados, por exemplo, de aumento do câncer coloretal da população brasileira ou da população global, porque o recorte da Bayer não é a população global. O perfil da Bayer é diferente, a gente tem que considerar o meu perfil epidemiológico, né? Quem me dá um perfil epidemiológico de 10 mil colaboradores em época de safra, como é que eu faço um perfil epidemiológico dessa população se não for através de um sistema? Se não for através de um processo de governança, né? Então, a gente sempre confiou para fechar tudo em ter uma régua lá em cima, precisa ter uma cultura que valoriza a saúde na organização, precisa ter profissionais bem capacitados que levam isso muito a sério, para conseguir gerenciar todos os parceiros, e parceiros que tenham, responsabilidade também, que tenham alta maturidade dentro do processo para a gente fazer tudo isso de forma coordenada. Não dá para a empresa achar que a equipe, não tem uma equipe multidisciplinar, que a equipe do SESM vai fazer tudo sozinho, porque não vai conseguir fazer gestão. Imagina um técnico de segurança que tem que fazer o trabalho dele, tem que fazer relacionamento, tem que estar em campo, tem que conhecer as pessoas, tem que investir muito em relacionamento, mas tem que fazer o trabalho técnico dele, tem que fazer as liberações de trabalho, o enfermeiro tem que atender, tem que garantir os exames. E aí, como é que você faz isso com qualidade, tudo isso com qualidade? Eu tenho que ir na fazer gestão de tudo isso. E aí, depois você tem, além de fazer a gestão técnica de tudo isso, fazer a governança para trabalhar em onde será que eu posso melhorar a performance da minha organização. É impossível. Então, a gente tem que contar aí com uma rede de apoio para fazer essa governança, tem que contar com a cultura, então, tem que contar com profissionais apaixonados, tecnicamente competentes, e tem que continuar com essa parceria, tem que contar com uma parceria de qualidade. A empresa não pode fazer tudo sozinha, e também não acredito num trabalho onde a empresa larga tudo na mão do prestador, por exemplo, né? Seja ele qual for, seja qualquer braço da cadeia que ele está suportando, né? Eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto. Dani, de tudo que você falou, o que eu mais admiro na equipe médica toda de vocês, todos os profissionais, o que eu mais admiro do que você falou é que vocês não copiam, vocês criam. É muito diferente. E eu acho isso bárbaro. Toda a tua equipe está de parabéns, porque, Fernando, talvez você não saiba, mas sempre vem uma inovação, sempre vem uma ideia nova, sempre estão buscando melhorar. É um negócio impressionante. E, para mim, isso está diretamente ligado à cultura da organização Bayer. Está ligado à marca, está ligado, sabe, ao negócio, está ligado, sabe? Isso é um valor fundamental, né? E aí, Fernando, eu queria aproveitar a fala da Dani, que da mesma forma como a saúde tem que criar né, os seus programas, os seus métodos para monitorar, avaliar, e não necessariamente aquilo que está posto no mercado serve para dentro da empresa, eu queria levar isso para a segurança também. Há poucos dias eu li uma influencer na área de saúde e segurança que postou uma colocação que ela pediu, contribuam comigo, vê se meu entendimento está correto ou não, e a pergunta era mais ou menos assim, eu não lembro bem, tá? Mas era mais ou menos assim. A ausência de acidente de trabalho garante uma governança eficaz, eficiente ou de excelência? Acho que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né, Fernando? Sim. E aí, Fernando, eu pensei, na hora que eu li isso, né, eu postei lá a minha opinião sobre isso, e teve várias discussões, foi interessante, a pergunta foi interessante. Eu acho que esse tipo de pergunta faz a gente sair da caixa. E aí eu comecei a olhar, né, muitas vezes, quais são os parâmetros que as empresas colocam na área de segurança, né, principalmente pensando em taxa de frequência, taxa de gravidade para acidente típico, acidente de trabalho, enfim, né, índice de custo, muitas vezes até o FAP, o RAT e tal, enfim, também tem discussões nesse sentido. Mas o ponto, muitas vezes, é o parâmetro, porque o parâmetro mundial, né, fala lá que taxa de frequência 20, nossa, é excelente. Mas para quê? Para qual negócio? Qual segmento econômico?
Será que ele se aplica ao meu negócio? Muitas vezes eu tenho uma taxa de frequência de 5, eu vou estar sempre excelente, porque o meu gap está muito longe, então eu não tenho nada que melhorar, eu só tenho que esperar piorar para depois fazer alguma coisa. Então, assim, e aí, Fernando, eu queria te ouvir um pouco, como aí um especialista em governança, né, pegando o gancho nessa fala e também na fala da doutora Daniela, como é que nós da área de segurança podemos enxergar isso de uma maneira diferente? Legal. Bom, isso me remete ao conteúdo do nosso webinar, né? Qual é o custo da não segurança, né? Bom, vou falar algumas coisas aqui, vou discorrer sobre alguns temas, provocar algumas reflexões, a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas eu gosto muito de frases, assim, faço questão de dar o mérito a quem a fez, né? Tem uma frase muito forte de Peter Drucker, né? Que é um professor, consultor aí de origem austríaca e focado, especializado em administração de empresas. Ele dizia o seguinte, né? A principal missão de uma empresa é sobreviver. Essa é a principal missão de uma empresa, sobreviver. E a primeira missão de um executivo não é de minimizar os custos, desculpa, de maximizar os custos, mas sim de minimizar as perdas. Então, quando a gente olha para essa frase, que a principal missão de um executivo não é maximizar o lucro, mas sim minimizar perdas, eu preciso entender a amplitude do que eu estou falando de perdas, né? E aí entra a questão do custo da não segurança, né? E nesse sentido, eu entendo que o papel do profissional de segurança, nosso papel como profissionais da área, né, tem que ser muito fortemente em trabalhar como consultores, como um conselheiro das empresas, para que a gente consiga elevar o nível de consciência desses executivos. Porque o que acontece, né? Uma frase que eu uso muito da psicologia, que é o processo de aprendizagem, os estágios de aprendizagem de um ser humano. Ele tem um estágio que a gente chama, na psicologia, de inconscientemente incompetente. Que significa dizer que eu não sei que eu não sei. Então, todos nós vamos passar por esse estágio. Nesse exato momento aqui, nós estamos nessa sala, tem um monte de informação que está sendo passada aqui que eu não sabia dela. Mas a partir do momento que eu passei a descobrir aquilo, eu começo a evoluir como pessoa, né? Então, a gente precisa, de fato, ajudar as lideranças a enxergar isso. Então, eu vou remeter algumas reflexões aqui que eu acho interessante, porque, assim, eu tive a oportunidade, anos atrás, de participar de um processo de coaching com alguns executivos, presidentes de grandes empresas em São Paulo, e, para minha sorte, naquela época, eu estava dividindo sessões de coaching com uma coach indiana do Pentágono. Ela foi contratada por um grupo de executivos e ela veio para o Brasil para trabalhar com todos eles. E eu tive a grata surpresa, né, e oportunidade de estar presente. E aí ela fez algumas perguntas, né? E aí, olha que interessante, como tudo tem uma relação direta de como você entra na mente das pessoas. Como é que você muda como é que você tira esse profissional do inconscientemente incompetente, ou seja, existem incompetências que certas pessoas não sabem que não têm ainda, né? E aí ela me perguntou o seguinte, né? O que é melhor, você fazer as perguntas certas ou você fazer certas perguntas? Olha que interessante, são coisas diferentes. Fazer certas perguntas traz as pessoas para o momento presente, provoca essa reflexão, faz com que elas façam sinapses que ela ainda não havia feito. Pergunta certa é já meio que direcionado. Quando você faz certas perguntas, você faz com que a cabeça da pessoa mude um pouquinho. E esse é um ponto, a gente precisa ser disruptivo nesse sentido, né? Então, certas perguntas é bom, leva à compreensão, conscientização e também uma certa facilidade de aceitação, tá? Nesse sentido, né? Nesse sentido, eu quero fazer algumas perguntas. Voltando ao tema principal. Qual é o custo da não segurança? Para responder isso, eu preciso fazer algumas perguntas antes para as lideranças e para todo mundo que está aqui nessa sala. A primeira pergunta é: qual a importância que a liderança executiva da sua empresa atribui ao tema de segurança? Qual a importância que eles estão dando para isso, né? Eu estou olhando segurança como uma ideia menor, né, como um tema periférico. Não precisa me responder, mas vocês têm essa resposta. Cada um de vocês aqui tem essa resposta, né? A segurança é uma ideia menor, é um tema periférico, ou simplesmente para atendimento legal? Ou não, ele é de forma tradicional. A gente reage às ameaças ou uma oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Sofremos um acidente grave, é uma ameaça,
vai ter uma fiscalização, nós vamos ter que se preparar. A empresa tem que se preparar. Ou é uma oportunidade. Muitas empresas no Brasil, né, para que elas consigam financiamento do BNDES, por exemplo, elas precisam ter um programa bem robusto de saúde e segurança. Muita gente sabe disso aqui, né? E aí eles reagem dessa forma. E muitas vezes esse modelo tradicional também é só guiado pelo staff de segurança. Você faz aquela básica pergunta, né? De quem é a responsabilidade pela segurança? Ele nunca vai dizer que é dele. Ele vai dizer que é da equipe de segurança. Quando essa resposta vem para nós, a gente consegue entender claramente qual é o nível, o estágio, ou qual o tipo de importância que a sua liderança executiva dá para esse tema. Ou não, ou a segurança ela é integrada já ao processo, ao negócio da empresa. É classe mundial, né? É guiada por metas, como eu chamo de safety scorecard, onde todos os executivos passam tem que conduzir KPIs de forma proativa. Não são KPIs reativos, não é número de acidente, perdas do tipo. Não, são KPIs proativos. Então, essa é uma outra pergunta que a gente precisa responder. E aí, uma segunda pergunta. Então, será que, sabendo disso, onde é que será que estão as oportunidades para a gente minimizar essas perdas em segurança na companhia? Né? Onde é que será que estão essas oportunidades? Será que eu tenho habilidade, eu como profissional de segurança, né? Eu tenho habilidade de identificar onde que estão essas oportunidades dentro da empresa? Eu estou falando aqui, né, e fazendo uma correlação com todo esse processo, eu estou falando aqui na modernização e atendimento aos requisitos legais, cai muito no que a doutora Daniela falou sobre a mudança tecnológica nos processos e facilitar a vida. O profissional de segurança, ele precisa ter esse entendimento, né, e advogar em causa própria para dizer o seguinte, olha, se eu tenho um sistema informatizado, se eu tenho um sistema bem atualizado, moderno, vai me sobrar mais tempo para eu fazer a governança. Esse é o ponto, para eu me desenvolver mais, para eu criar mais relações, para eu trabalhar de uma forma mais socioemocional com as equipes, né? Mas eu preciso ter modernidade no processo. Uma gestão operacional, né, com um pacote tecnológico muito mais poderoso, né? Olhando com Power BI sobre o processo e fazendo medições de performance, porque eu costumo dizer, não se melhora o que não se controla. O fato é esse, se você não controlar, você não melhora, né? Demandas trabalhistas, e aí vem de novo o custo da não segurança. Às vezes a gente não investe em programas, em softwares, em processos de melhoria, e a gente acha que na verdade, a gente está ganhando com aquilo, onde a gente vai perceber que o barato sai caro. Tá aí vários exemplos. Nós estamos falando aqui de grandes empresas no Brasil que sofreram danos catastróficos. Eu estou falando de Samarco, estou falando de Vale, né, da Braskem, ou seja, essas empresas, elas demoraram um certo tempo para entender isso, qual era o custo da não segurança, achando que o que ela estava fazendo estava certo. Só que isso se reverte sobremaneira sobre esses custos dentro da empresa. Então, a gente tem que fazer esse olhar, né, e enxergar onde estão essas oportunidades, né? Empresas que eu trabalho, vou dar um exemplo aqui da época do Covid, né? Empresas do agro que eu trabalhei, elas investiram fortemente por uma pressão do governo em mecanismos de defesa, de proteção à vida. A empresa do agro tinha que rodar, elas eram poucas as empresas que foram autorizadas a conduzir o processo durante a pandemia, então elas se estabeleceram com práticas de segurança, né? A máscara, o isolamento, os testes, tudo que vocês sabem, tá? Num determinado momento da vida dessas empresas, e não foi nenhuma nem duas, foram algumas, o que aconteceu? Elas se acomodaram. Elas achavam que já estava controlado o processo e elas abaixaram a guarda. Eu chamo isso de curva da complacência, ou curva do excesso de confiança. Conforme você vai dominando aquele território, você vai inconscientemente, você vai abaixando o teu nível de consciência, o seu nível de percepção. E essas empresas abaixaram esse ritmo de cuidados com a saúde. Conclusão, passaram por um processo de mais de 2.000 pessoas contaminadas. A empresa foi paralisada por 15 dias. Isso se chama lucro cessante. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar nisso. Qual é o custo da tua máquina parada? Qual o custo da tua operação parada? A gente não faz essa conta. A empresa ficou 15 dias parada. O lucro cessante foi de 50 milhões. 50 milhões em 15 dias. Esse é o custo da não segurança. Ou seja, então, esse olhar a gente tem que levar por executivo, porque quando ele entende o motivo pelo qual, e, claro, o principal é a saúde e integridade física do funcionário, né, que isso é intangível,
Esse custo eu não consigo medir. Depois que eu perdi um funcionário ou alguns funcionários, eu vou lá dar um dinheiro para a família, mas é intangível. Eu não consigo mensurar o custo da não segurança dessa perda, dessa vida. Mas outros vão ficar, a empresa vai ficar e ela precisa produzir. Ou seja, isso vai gerar uma bola de neve para essa empresa, que muitas vezes essas empresas não fazem essa conta. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria deixar isso aqui aberto para a gente conversar mais sobre isso, escutar a opinião de vocês dois também sobre isso, mas eu enxergo muito isso como essa oportunidade de a gente fazer com que a alta liderança da empresa, os profissionais de segurança, façam com que esses profissionais enxergam qual de fato é o custo da não segurança para a nossa empresa, onde é que estão as oportunidades de minimizar essas perdas. Acho que é isso. Legal. Muito esclarecedor, bastante didático, achei bastante interessante. E aí eu vou fazer aqui uma provocação. Quero contar uma historinha para vocês, que na semana passada, num desses eventos que eu estava, um alto executivo da organização, que é um CFO, me chamou para uma reunião para falar do FAP. E, na verdade, nós tivemos um trabalho com ele alguns anos atrás, e nós deixamos todo o ensinamento, toda a construção, mas, enfim, teve uma mudança de pessoas, foi mudando processos, e ele me chamou e eu falei, tá, vamos conversar, o que você precisa? E aí foi muito interessante como o executivo abordou. Eu preciso deixar de pagar os 45 milhões de FAP que eu estou pagando hoje e voltar a pagar os 15 da época que você estava. Foi muito interessante, porque eu falei assim, direto ao ponto, sabe? Tem um programa chamado Direto ao Ponto, ele foi direto ao ponto. E eu achei muito interessante, porque ele estava com um time de saúde e segurança novo na mesa, né? E aí eu comecei a perguntar para ele, mas o teu time aqui já sabe o que foi feito, como nós estamos e para onde nós vamos? Ele falou, são todos novos. Quem mais sabe de FAP que sou eu. E aí, Fernando, me conta um pouco, né? Como que fica, né? Assim, eu estou pensando muitas vezes quando a gente espera que o agente de estímulo tenha mais conhecimento para chamar a alta gestão, mas quando você se depara com uma alta gestão muito entendedora do assunto, porque hoje nós temos, tá, muitos alto executivos, CFO e CEO de empresa que conhece mais de FAP do que qualquer um dentro da empresa. E outra coisa que eu também tive uma outra experiência, mas foi numa outra empresa na semana passada, foi que eu fiquei sabendo, que na verdade eu não conversei com esse CEO, mas eu fiquei sabendo pela alta direção da empresa, que na RCA, que é na reunião executiva que a empresa tinha de conselho, ele fazia a pergunta, como é que está o FAP do seu negócio? Como é que está o FAP do seu negócio? E as pessoas entravam querendo estudar o assunto para não ser surpreendido e não ter resposta às perguntas do presidente. Então, assim, e contextualiza um pouco, né? Percebe o cenário que nós estamos vivendo, né? E aí, falando um pouco daquilo que se conecta ao negócio. Se a gente não traz, né, faturamento, redução de custo e despesa, né, e de alguma forma uma contribuição no EBITDA do negócio, a gente não se engaja no negócio. E aí eu queria te ouvir um pouco, Dani, como é que é isso? Como é que é a sua percepção disto hoje, né, dentro da organização que você está, enfim, da experiência que você tem, né, desse desafio que vocês vão ter com essa mudança cultural gigantesca, né, que eu fico só imaginando, né, como é que pode ser isso? Só imaginando, eu não tenho nenhuma certeza, mas eu acho extremamente inovador. Tenho certeza que estão no caminho super correto, né, de conectar esse protagonismo ao profissional. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Maior desafio, acho que não é na Bayer, né? Em qualquer empresa brasileira é justamente conseguir o engajamento da liderança e dos próprios colaboradores também com saúde e segurança, né? Como o Fernando dizia, infelizmente são valores que as pessoas só quantificam quando perdem, né? É igual saúde. Tanto a segurança quanto a saúde, exatamente. E aí, como que você convence que se está tudo bem é porque está tendo um bom trabalho por trás, né? O caso da Braskem, né? Como o Fernando dizia, né? Até alguém descobrir que dá ruim lá, o negócio foi arrastado por muito tempo. Quer dizer,
se tudo está bem, né, tem um bom trabalho, pode ser um bom trabalho, né, segundo o questionamento da blogueira que você comentou, Edu, pode ser sorte também, né? Pode não ter dado ruim ainda, porque não sei qual foi a discussão, mas enfim. São muitos desafios, mas o maior é engajamento. Engajamento é conseguir tangibilizar esse valor da vida, né, que o Fernando comentou também, né? Como que você quantifica isso? E aí, como é que você faz E eu tô com a doutora Lô aqui na sala, médica que trabalha comigo, e a gente estava dando risada aqui, como as 3 reuniões que a gente teve agora estão conectadas com essa conversa de agora, né? Porque o grande desafio é conseguir ser parceiro do negócio. E aí, ser parceiro do negócio é uma via de mão dupla, e é muito difícil fazer isso bem feito. Por quê? Porque você é um profissional de saúde ou você é um profissional de segurança. Você é um profissional técnico, além de tudo. Se você precisa garantir a integridade das pessoas, você vai fazer tudo o que precisar para isso, e essa é a sua prioridade, né? Que é uma perspectiva diferente do CEO, do CFO. Não estou dizendo que ele não se importa com isso. Eu pelo menos nunca tive a falta de sorte de trabalhar com pessoas que digam, não, saúde é bobagem, segurança é bobagem. Ninguém vai falar isso, né? Mas em termos práticos, o quanto que a tua empresa investe nisso, né? Em termos práticos, quanto de apoio que você tem nas suas ações, enfim. E o quanto que eles entendem que você é um mal necessário, porque nada de ruim pode acontecer na empresa, ou o quanto eles entendem que a sua área, o SESMIT, é um investimento para a organização. O nosso papel de mostrar, além de fazer um trabalho técnico bem feito, de saúde e segurança, a gente também precisa encontrar formas de convencer o negócio de que ele está muito pior sem você, né? E como a gente conseguir convencer e conseguir gerar esse engajamento, eu acho que é a pergunta de milhões aí. Vai depender muito do que a gente já falou antes, né? De cultura, vai depender muito do segmento, vai depender da realidade daquela organização. Não existe uma receita de bolo para você aplicar aqui na Bayer, vai aplicar no FAP, vai aplicar na Coca-Cola. Mas algumas coisas elas precisam acontecer, né? Na minha opinião, assim, para evitar esse custo, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de suporte. Eu, Edu, não tive a sorte de trabalhar com gestores como esse que você comentou, que entendem mais do que a área técnica, tá? Eu era daquelas que a alta liderança precisa ser convencida por nós, né? E é uma responsabilidade imensa, né? E aí também tem a ver com essa cultura que a gente comentou, né? A Bayer passou de dezenas, eu diria centenas de políticas, e acabou de ser publicado o novo Código de Conduta, que foi citado um pouco no conceito dessa matéria que você leu, dessa reestruturação da Bayer, esse novo modelo operacional que a Bayer está implementando no mundo inteiro. E ele é mais ágil, ele tem menos burocracia, e aí isso impacta diretamente em todos os processos de saúde e segurança, todos os procedimentos, na governança de saúde e segurança, né? Mas no novo Código de Conduta, a saúde e segurança está lá. Ainda que esteja na forma de texto bem mais resumida, para você fazer cada uma daquelas mensagens chaves daquele bullet point, tem trabalho para décadas, né, de equipes, enfim. Então, de novo, né, a gente precisa garantir, a gente precisa convencer que a empresa tenha uma régua lá em cima de saúde e segurança para que a gente possa correr atrás de uma referência alta, né, em saúde e segurança. E mostrando, né, eu não acho que a forma de mostrar seja goela abaixo, né.
valor não dá, cultura não tem que ser criada, valor não dá para impor, né? A gente precisa mostrar com dados, a gente precisa mostrar com inteligência, a gente precisa mostrar com parceria, né? E eu acredito muito que existem formas da gente conseguir convencer essas lideranças que o custo de não cuidar das pessoas é gigante, né? Legal. Edu, só me permite um complemento da doutora aqui, Claro. se puder. Eu compactuo completamente com as opiniões de vocês, né? E eu vejo hoje como consultor, né? Eu vejo isso muito, esse processo de transformação cultural, doutora, eu vejo muito como uma habilidade nossa da gente levar o nível de consciência desses executivos, né? Porque a partir do momento que eles começam a pegar gosto por isso, começam a entender a oportunidade que está por trás, claro que ela começa inicialmente por uma questão financeira, né? Onde é que estão as oportunidades de minimizar os custos? Ela passa obrigatoriamente por uma questão financeira, né? Mas vão se passando os anos, e aí eu atribuo muito essa questão de trabalhar, né, no processo de mentoria, de aconselhamento dos executivos, é o que eu sempre falo para o Eduardo, para a gente elevar o nível de consciência. Porque a partir do momento que ele tem um nível de consciência mais elevado, e aí é um trabalho de formiguinha, e aí onde eu atribuo o coach, a mentoria fortemente, porque você, em processos de comunicação e conversa, você vai mudando ou moldando esse comportamento, aos poucos, é uma transformação cultural mesmo, como o nome diz, né? Isso demanda alguns anos. Eu tenho experiência de algumas empresas, alguns amigos talvez até estejam aqui e viveram isso comigo, onde a gente chegou para fazer um trabalho e a gente não tinha a mínima aceitação de entrada. Aquilo foi dado como uma obrigatoriedade do corporativo para que fosse feito um trabalho de mudança de cultura. Então, a aceitação inicial foi negativa. A gente não tinha nenhum tipo de relação saudável com os executivos daquela empresa, porque, teoricamente, como a doutora falou, inicialmente veio como goela abaixo. Mas aí a gente começou um processo de transformação, de relacionamento, né? E aí eu falo muito dessa questão socioemocional, né? A importância da gente trabalhar muito nessa questão também, né? A gente evoluiu a um nível que depois dessa empresa, eles passaram por 4 anos ganhando o prêmio mundial de saúde e segurança da empresa, que era uma empresa multinacional. Então, assim, é uma transformação que vem da pessoa, do executivo, do profissional, mas ele precisa ser tocado. A segurança passa efetivamente por um processo de emocional, né? Você precisa tocar as pessoas de forma emocional. E ele precisa estar emocionalmente comprometido. E aí é o nosso trabalho. A gente tem que se moldar como profissionais da área de saúde e segurança, temos que sair do dia a dia de uma NR debaixo do braço, não que ela não seja importante, ela é muito importante, mas é uma questão de normativa, vamos trabalhar com isso, e a gente se envolver muito nessas questões de envolvimento e comprometimento de relacionamento entre as pessoas. Como eu me aproximo mais de um líder executivo, como que eu levo ele mais para a operação, como que eu sensibilizo essa pessoa. Então, é um trabalho mesmo. Eu acho que, na verdade, eu acho que todo profissional deveria ter um perfil de treinador, de coach, né? Mas principalmente os profissionais de segurança, porque eu percebo claramente, eu desvinculei muito seriamente a minha profissão do dia a dia, da operação, das legislações, e fui muito por essa questão comportamental de relacionamento com as pessoas. E modéstia à parte, os trabalhos são muito bem sucedidos, porque você vê uma mudança de transformação na cultura. Então, acho que tem uma grande oportunidade por aí. É um trabalho muito forte que a FAP Online tem feito, né? De fato, um dos grandes propósito da empresa, que eu me lembro que foi as visitas que nós fizemos, o Eduardo pode confirmar, era o desejo ardente da companhia, né, Eduardo, Felipe, todos os executivos da empresa, de elevar o nível de consciência dos executivos no Brasil, principalmente. Isso vai fazer uma mudança significativa na vida das pessoas. Super legal. Eu Eu queria acho que só... só assim, né, Fernando, que a gente deixa de ser um mal necessário, né? Exato, doutora. A área que é responsável pelos extintores e pelo atestado, né? Exato. Para virar realmente um É parceiro, uma figura né? importante. Eu sempre digo, acho que
saúde, segurança, diversidade, equidade e inclusão, eu acho que tem que fazer parte da fundação, não é um plus, né? Sim, Não é o jardim, é a fundação da é. estrutura. Está Né? integrado ao negócio da empresa. Nossa, Perfeito, doutora. que nível de maturidade dessa conversa é muito bacana. Eu queria chamar vocês só numa fala que a Dani fez da questão do investimento, né? E é muitas vezes quando as pessoas estão nos ouvindo aqui, imaginam que investimento é só dinheiro. E Uhum. muitas vezes não é, né? Eu percebi em alguns programas que eu participei junto com o Fernando Xavier, em algumas grandes empresas, executivos, que o investimento muitas vezes é o tempo do alto executivo da organização conversando com a sua chefia, com a sua liderança, com as diretorias. Cara, isso é fantástico. Isso é É. investimento. O cara está investindo o Investimento. tempo dele, quanto custa esse tempo dele para a organização, né? Que ele tem que estar cuidando do negócio, né, Fernando? Pensando nisso, né? Faturamento, EBITDA, porque CEO tem isso na cabeça o tempo inteiro. Tem 4 linhas na cabeça do CEO, cara. Faturamento, custo, despesa e EBITDA. Ponto, é isso. Então, assim, ele tem que estar com isso na cabeça, mas ao mesmo tempo, né, ele precisa fazer tudo isso com muita responsabilidade, com muita clareza, né? E essa transparência nesse trabalho que ele faz, né? Não dá para falar para as pessoas, né, qual é o propósito da organização com relação à cultura de saúde e segurança e não praticar, porque senão fica Uhum. descompassado. Quando ele se compromete, quando ele se engaja, ele traz todo o time dele engajado para esse propósito, né? Então, assim, o valor disso, as empresas não têm ideia do quanto pesa a fala de uma pessoa, um profissional desse, né, dentro das organizações. Elas não têm ideia. E muitas vezes, né, eu pergunto, né, nessas implementações de sistemas de governança, que muitas vezes fazemos até juntos, Xavier, a gente pergunta junto, você pediu apoio do CEO da tua empresa para descer essa cultura, esse Uhum. envolvimento, esse engajamento, qual é o nosso propósito, o lançamento de uma campanha? Não. Mas por que Uhum. que você não pediu? Tá Então, tão assim, distante, né? tá tão Está muito distante, distante. né? E Lembra da aí, questão e aí a hierárquica? hierarquia, é a O hierarquia que distanciamento muitas hierárquico. vezes bloqueia esse processo. E assim, cara, qualquer CEO de empresa, e eu tive a oportunidade de conhecer grandes multinacionais, grandes, a gente está falando de grandes empresas lá com o Xavier, fomos atendidos pela presidência, o CEO falando de saúde e segurança do negócio, a mudança do negócio, mas aqui, Fernando, eu já estou colocando drone, né, Fernando? Para ver o que vai ser feito, como que vai medir, se não vai ter nenhum risco para dar alerta em painéis de controle digital. Cara, fantástico. Então, assim, olha como mudou o mindset. Se o presidente tem essa visão, você pensa assim, se o presidente tem essa visão, você já imagina os níveis para baixo. Edu, Você... eu disse que todo mundo é responsável pela construção da cultura de saúde e segurança, e eu realmente acredito muito nisso, né? A gente aqui, as empresas estacionam de ré em casa, né? Quer dizer, leva Uhum. o treinamento que aprendeu na empresa, leva para casa e para a família. E aí é a nossa maior prova de que a conscientização está acontecendo, né? Mas eu não tenho dúvida que eu concordo plenamente contigo, a liderança dá o tom, né? Uhum. Tem um peso muito maior quando a alta liderança da empresa apoia essas causas, e a gente busca muito isso aqui, né? Então, agora na hora do almoço, e a gente teve a oportunidade de estar com a nossa VP de comunicação no Congresso de Saúde Mental, então não foi ninguém do SESMIT falar. Foi a VP de comunicação, porque, como o Fernando disse, concordo, a gente lida com pessoas, temos que ser comunicadores, né? A gente Uhum. tem que ter empatia, a gente tem que conhecer um pouco sobre comportamento, tem que saber sobre relações, né? Porque a gente lida com pessoas. A gente tem que esquecer um pouco, às vezes, da engenharia, da técnica, né? Da responsabilidade como profissional de saúde, e a gente também tem que entender um pouco o outro, né? Comunicar bem isso. A Paula, também a nossa VP aqui de saúde e segurança, meio ambiente e sustentabilidade, ela tinha um tempo para falar num evento que teve com a organização inteira, né? Ela usou o tempo que ela tinha para trazer a questão de saúde mental, né? Uhum. Diante de tantas questões que estão acontecendo, porque ela entendeu que a gente está passando por uma reestruturação que pode afetar a saúde mental das pessoas, né?
E aí, a hora que ela escolhe falar isso para a organização inteira, ela eleva o nível de discussão e de valorização do tema na organização, né? Com A certeza. gente precisa buscar apoio deles, porque sim, e eu vejo também, Edu, que muitas vezes você imagina, a alta liderança está competindo com diversos assuntos de diversas áreas. O cara de techs acha que o assunto dele é mais importante, o jurídico está com processo X, o finanças, a área de negócio. Todo mundo, a agenda da alta liderança, a gente tem que competir com muita gente, né? E o cara fala, esse assunto é técnico, fica lá com os engenheiros, fica lá com... Então, eu acho que essa habilidade, de repente, de se munir de informações de qualidade, se munir de informações da realidade da organização, propor soluções de transformação, melhoria e inovação, é o nosso caminho aí para conseguir essa influência na organização. Legal, só Legal. queria complementar essa fala do Eduardo também, que me permite, Eduardo, a gente vive de cases, histórias, né, e tem uma história muito interessante. Isso que vocês falaram agora me remete um pouco àquela escala de 0 a 100 que eu falei, né, o Brasil está, o distanciamento hierárquico aí, isso com certeza distancia, porque quanto mais alto o executivo sobe, mais sozinho ele fica no processo, mais distante do negócio ele fica no processo. Então, o nosso papel de novo, aproximar esse executivo, esse profissional, ou esses profissionais, da operação, para que eles sintam, de fato, as dores, né? Quais são os principais desejos que tem ali na operação. E eu vivi, alguns anos atrás, uma experiência com um presidente de uma empresa, e eu precisava fazer com que ele estivesse emocionalmente comprometido com o processo. E eu não conseguia levá-lo de jeito nenhum para a operação, porque a vida dele era muito difícil. Então, mal e mal eu conseguia uma meia hora de coach com ele. E eu troquei. Eu falei, olha, a nossa sessão de coach hoje vai ser na operação. E eu fiz uma estratégia de levá-lo para a operação e fazer uma caminhada de segurança para falar com ele, para falar com pessoas, para ele conversar com pessoas, para eles interagir. E nessa oportunidade, a gente se encontrou com um motorista de empilhadeira que estava simplesmente enlouquecido na operação. Enlouquecido. A sensação que a gente teve naquele momento é que ele estava realmente com algum composto químico para ele poder estar daquele jeito que ele estava. E aí eu orientei o presidente a conversar com ele e o rapaz parou, mas não desligou a empilhadeira. E aí o presidente me perguntou, o que eu faço? Eu falei, encosta, põe a mão nele, diz para ele quem você é e pede para ele desligar que você quer conversar com ele. E ele fez isso, ele tocou no ombro do profissional e falou, por favor, desliga a empilhadeira que eu preciso conversar com você. Eu sou o presidente dessa empresa. Quando ele fez isso, o rapaz começou a chorar. E aí ele olhou para mim e falou assim, o que eu faço? Eu falei, pergunta para ele por que ele está chorando. Aí ele perguntou por que ele estava chorando e ele falou assim, sabe o que é? É que nunca na minha história de vida, em 15 anos de empresa, eu nunca tive uma pessoa do teu nível parando para conversar comigo sobre como eu estava. Olha isso. E aí quem embargou aí a voz foi o presidente, que ficou com os olhos cheios de lágrimas. Bom, resumo dessa história. A partir daquilo ali, ele se envolveu emocionalmente com o que aconteceu e as decisões passaram a ser N decisões. A primeira delas é que todo o board dele, uma vez por mês, teria que descer comigo na operação para fazer o que ele fez. Pronto, por aí a gente já começou a mudar começou uma transformação na cultura da empresa. E como o Eduardo falou, às vezes não é dinheiro, não é dinheiro, é entender relativamente o que está acontecendo em cada momento. Então, acho que essa é uma oportunidade gigante aí para nós. Quero aproveitar, linda a tua história, linda, amei. E eu quero aproveitar a tua história de uma fala de uma vice-presidente de recursos humanos na semana passada, muito recente. Ela me falou assim, uma frase que me chamou muita atenção. Eduardo, eu não aguento mais os profissionais de SESMIT virem aqui me pedir recurso, me pedir orçamento, me pedir dinheiro. E assim, às vezes eu falo para eles, o que vocês vão trazer em contrapartida? Qual vai ser o projeto? Qual vai ser o programa? E nunca vem nada. E quando eu peço para desenvolver alguma coisa, eles querem que eu sente com eles e fale o que eles precisam. Uhum. Então, assim, isso é um ponto... Isso me chocou demais também, Fernanda, porque mostra como nós, muitas vezes, aí ainda a grande maioria dos profissionais de saúde e segurança,
está num nível, precisa elevar esse nível de consciência, no sentido de que precisam ser protagonistas das suas carreiras, precisam ser os especialistas e trazer para as empresas, né, projetos que se pagam, trazer save, né, assim, eu posso trazer um projeto. Exemplo, tá? Eu sempre falo do FAP porque eu sempre tem muito dinheiro nessa conta, né? A gente está falando de 40 milhões, não dá nem, as pessoas nem entendem o que é isso, né? 30 milhões, 20 milhões, então a gente está falando de muito dinheiro. E qualquer 10% em cima desse valor paga qualquer projeto em proteção de máquinas, equipamentos. Ah, eu quero fazer alguma coisa em caldeiras, vasos de pressão, eu quero fazer algum projeto de ergonomia, eu quero fazer um programa de saúde mental, eu quero N coisas que são projetos que se paguem. Então, ela me trouxe essa colocação de uma forma muito serena, assim, muito tranquila, mas ela falou assim, poxa, eu queria tanto que meu time trouxesse isso para mim. Legal, vamos trabalhar isso. A gente precisa fazer um team build da área, trabalhar esse mindset das pessoas, a gente vai construir junto isso. Então, eu acho que esse é o propósito. Amei aqui o nosso bate-papo. O nosso tempo já está acabando e eu queria aí que Dani fizesse aí as considerações finais. Aliás, quero deixar muito claro para vocês que esse é o primeiro de alguns que nós vamos fazer, entendeu? Eu adorei fazer isso junto com vocês, admiro demais essa conversa. Para mim, eu vou assistir várias vezes para ver a fala de vocês, porque eu vou aprender cada vez mais com vocês. Então, super rico esse nosso bate-papo. Estou super feliz de estar junto com vocês. Queria aí, Fernando, que você e a Dani fizesse aí as considerações finais e deixasse uma mensagem aí para todos os nossos colegas, profissionais de SES, de recursos humanos. Eu acho que o desafio que cada um tem nas suas organizações, né? Eu sei que não é fácil, não é simples, né? Mas é possível, né? Eu acho que a gente precisa sonhar, né? Aonde nós estamos, para onde nós vamos, e aí a gente sonhar. A gente precisa desenhar esse mundo na cabeça da gente, porque se a gente sonhar, né, é uma parte do processo acontecendo. E eu queria que as pessoas sonhassem mais, acreditassem mais, né? E a gente hoje está falando muito em gestão da felicidade, né? E aí, no próximo evento, nós vamos falar um pouco sobre isso. Aonde a governança de saúde e segurança vai se conectar com essa gestão da felicidade no ambiente de trabalho que a gente tanto busca. Legal. Muito bom. Eu queria, deixar a doutora falar, a doutora quer finalizar? Eu só quero agradecer o espaço, a oportunidade. Muito feliz de estar aqui com vocês essa tarde. Contem comigo. Legal. Eu queria também agradecer imensamente, foi uma grata satisfação. Fiquei muito feliz por essa oportunidade. Como eu falei, né, a gente entrou aqui com um nível de conhecimento e a gente com certeza está saindo daqui com outro nível de conhecimento, tá? Uma frase que eu sempre uso, frases assim, e eu sempre gosto de trazer assim, exemplos de profissionais ou profissionais executivos que de fato fizeram a mudança na vida de muita gente, né? Para quem não leu o livro O Poder do Hábito, né? O quarto capítulo do Poder do Hábito fala sobre uma experiência do CEO da Alcoa em termos de mudança de comportamento e mudança de mindset de uma empresa, né? Eu recomendo fortemente a leitura. E uma das frases deles é o seguinte, né? Que ninguém deveria ter medo de morrer sustentando a família. Ninguém. Né? Acho que esse é um ponto importante, porque quando a gente toca de forma emocional as pessoas, a gente começa a fazer, escuta, sobre o que nós estamos falando aqui mesmo? Nós estamos falando de vidas. Tudo bem, precisa ganhar dinheiro, e não tem dúvida disso, a empresa precisa ganhar dinheiro. Mas a gente não pode esquecer que por trás disso a gente está falando de pessoas. Então, o que ele fala também, né? Que a gente não deve comemorar porque a gente está seguindo regras ou porque a gente está reduzindo o número de acidentes. A gente tem que comemorar porque, de fato, a gente está salvando vidas. Então, todo dia, né? Eu falo muito isso para mim, o Eduardo sabe que eu penso assim, eu acho que segurança acaba tendo um propósito, segurança acaba sendo uma consequência. Eu costumo dizer assim para mim mesmo, né? Todo dia, todo mundo aqui nessa sala levanta quando acorda, tem a possibilidade de ser bom, de ser ruim ou de ser indiferente. Você só precisa escolher o que você precisa ser quando você levanta. E dependendo do que você escolher, vai ser a tua trajetória, o teu legado. E eu desejo fortemente, na verdade, que todo mundo aqui escolha fazer o melhor e levar. Não é fácil, a gente tem que perseverar, então a gente tem que moldar o nosso comportamento para que a gente consiga ser mais persuasivo e nunca desistir. Acho que esse é o ponto, é a mensagem que eu queria deixar. E feliz aqui para as próximas oportunidades, com toda certeza.
Obrigado, Edu. Doutora. Muito obrigado por vocês participarem com a gente. Eu estou olhando aqui no chat, tem vários pontos aqui. Várias pessoas, Dani, que conheceram você, conhece aí o Xavier, então estão referenciando aqui o nível de profissionalismo de vocês. Eu fico muito feliz de ver colegas aqui, Dani, algumas pessoas que trabalharam com você na Tento, super elogiando aqui, super bom te ver. Leandro Moraes está aqui comentando, muito bacana. Fernando, está falando aqui aqui a Jéssica trazendo aqui um trabalho aí de coach que você fez em várias empresas. O Rafael Lucas também, falando aqui um pouco de todo esse propósito. Super legal, Rafa. O Rafa é um cara maravilhoso. A gente se encontrou no Conar, muito bacana. Enfim, várias pessoas amando. Eu não vou conseguir passar, tem muita gente aqui. Jéssica, super gratidão aí, Dani, para você, estão comentando aqui. Então, super obrigado pela presença de todos, por ter ficado com a gente. Espero que a gente tenha contribuído bastante e que a gente seja aí uma sementinha na mudança da vida de vocês e que a gente traga aí uma oportunidade de crescimento, que vocês evoluam, né, trazendo uma condição de trabalho mais legal para todo mundo, uma condição de saúde bacana. Nosso trabalho é muito nobre, tem um propósito muito profundo, me arrepia de falar, eu sou um emocionado pela área, sou um apaixonado. Então, assim, mega obrigado, amei falar com vocês dois, eu amo vocês, muito obrigado, estamos juntos, até a próxima. Espero vocês em breve. Tchau, gente. Valeu. Muito obrigado. Até logo. Até logo. Tchau, Dani. O que achou desse webinar? Escaneie o QR Code e acesse nossas redes sociais para não perder os próximos. Até logo!